Josué capítulo 22, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Tende cuidado, porém de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Depois de muitos combates, campanhas militares, Josué dá aqui importantes orientações aos homens das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés. Josué dá orientações espirituais. Josué os lembra de deveres espirituais. Então o texto que foi lido começa com tende cuidado. Eu quero então usar essa afirmação, tende cuidado, como tema para a mensagem nessa noite. Tende cuidado. A vida cristã, queridos irmãos, exige cuidados, muitos cuidados. Fomos chamados por Deus, por sua maravilhosa graça maravilhosa. Contudo, essa graça não é graça barata, como nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano que viveu no período da Segunda Guerra Mundial, pastor que resistiu ao nazismo. E esse pastor, Dietrich Bonhoeffer, fala sobre graça barata. Esse tema nos faz lembrar de cristãos nominais. Graça barata fala de cristãos nominais, ou seja, cristãos que não têm compromisso com o reino de Cristo. Assim como o crente no Antigo Testamento, meus irmãos, assim também o crente no Novo Testamento é chamado por Deus para servi-lo com todo o cuidado. Por isso, mais uma vez, eu afirmo aqui, tende o cuidado. Que cuidado, ou quais os cuidados, pastor? Eu acho que o retorno está um pouquinho alto. Quais os cuidados, pastor? Que ameis ao Senhor vosso Deus. Que ameis ao Senhor vosso Deus. Essa é a primeira afirmação, a primeira importante informação nesse texto. Devemos ter o cuidado em amar ao Senhor, queridos irmãos. Amar ao Senhor. Após o apóstolo Pedro negar o Senhor Jesus por 3 vezes, o Senhor, ele também tem o cuidado de encontrar-se com Pedro. E o Senhor Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? O verbo ágape, usado pelo Senhor Jesus, referindo-se a um amor sacrificial, a uma entrega total. Então, por 3 vezes ele pergunta: Tu me amas? Queridos irmãos, para servir ao Senhor é necessário que o amemos antes de tudo. Não podemos dizer que servimos ao Senhor se não o amamos verdadeiramente. É claro que só o amamos porque Ele nos amou primeiro. É o que o apóstolo João também diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 19, ele diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e a prova do seu amor foi que Ele deu a vida por nós. Essa foi a prova. Ele nos amou com um amor ágape, que é o amor sacrificial. É o que nos diz Paulo, Romanos 5, versículo 8, quando Paulo diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. E essa é a prova de que Ele nos ama, de que Ele nos amou. Cristo morreu por pecadores indignos. Cristo morreu por pessoas que eram inimigas de Deus. Cristo morreu por aqueles que não queriam a Deus, que estavam separados de Deus. O seu amor foi amor sacrificial. O amor de Cristo por nós não foi uma mera declaração da boca para fora, mas um amor provado, comprovado na cruz do Calvário. Ele enfrentou a pior morte. Ele enfrentou a maior humilhação. Essa foi a prova do seu amor para conosco. E agora, o que Ele quer de nós? Tende o cuidado de amar o Senhor. Certa vez perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Um fariseu perguntou a Jesus. E Jesus então respondeu, a resposta está em Mateus 22, 37. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por isso, queridos irmãos, tenhamos o cuidado de amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Não sejamos frios em amar ao Senhor. Não sejamos como a igreja de Éfeso, que deixou o primeiro amor e foi repreendida pelo Senhor. Mas que possamos amá-lo a cada dia mais, porque Ele nos amou primeiro e Ele provou o seu amor na cruz do Calvário. Esse é o primeiro. Tende cuidado. Tende cuidado, em segundo lugar, que andeis em todos os seus caminhos. Aí eu faço uma pergunta para todos nós, e eu me incluo. Será que temos andado em todos os seus caminhos? Devemos reconhecer, meus queridos irmãos, que nem sempre temos andado em todos os seus caminhos. Porque andar em todos os seus caminhos implica em deixarmos de andar nos nossos próprios caminhos. Pois muitas vezes os nossos caminhos não são os dele. É o que nos diz o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 9. Ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquele que ama ao Senhor deve agora se submeter ao Senhor e andar em todos os seus caminhos, e obedecer os seus mandamentos, como diz o texto que nós acabamos de ler. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. São caminhos mais sublimes. São caminhos que só são perceptíveis por nós, só são percebidos por nós por meio da sua palavra e por meio da iluminação do seu Espírito. Só conseguimos compreender com toda a exatidão os caminhos do Senhor na nossa vida quando nos debruçamos e estamos com os ouvidos bem abertos e o coração bem aberto, atento àquilo que o Senhor diz na sua palavra, e Ele mesmo ilumina o nosso entendimento. Do contrário, não podemos andar em seus caminhos. Os caminhos do Senhor são caminhos de santificação. Os caminhos do Senhor são caminhos de devoção, são caminhos de boas obras, são caminhos de piedade, de compaixão ao próximo, são caminhos de justiça, são caminhos de verdade. Em Mateus capítulo 10, versos 38 ao 39, nós vemos as palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz: a quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por amor de mim, esse achará. Meus irmãos, não dá para servir ao Senhor andando em caminhos diferentes, opostos ao caminho dele. Não dá. Ou seja, não dá para servir ao Senhor
sem a cruz. Não dá para servir ao Senhor sem a renúncia do eu, porque cruz é renúncia. Seguir e ter o cuidado e andar os seus caminhos implica em renunciar, e renunciar o eu. Eu oro para que o Espírito de Deus, que está presente em nosso meio, amém? Eu oro para que o Espírito de Deus, que está presente na sua vida, na sua casa, com você aí nesse momento que acompanha pela internet, eu oro para que Ele, e pela graça do Senhor, e pelo poder do Espírito, que Ele nos capacite de forma que possamos renunciar o eu, os caminhos, nossos próprios caminhos, para que vivamos de forma plena os caminhos do Senhor. Sem renúncia do eu, não poderemos andar em seus caminhos, meus irmãos. Um homem chamado Zaqueu estava vivendo em um caminho completamente oposto ao caminho do Senhor, ao caminho de Deus. Zaqueu era cobrador de impostos, e tudo indica que ele não era um homem tão justo, que ele não era um homem tão reto, tão íntegro, nem com o seu patrão Roma e nem com as pessoas que ele cobrava os impostos. Quando Zaqueu foi chamado pelo Senhor e tem aquele encontro maravilhoso que nós conhecemos a história, Zaqueu renunciou os seus caminhos, seus antigos caminhos, que eram caminhos opostos à vontade de Deus. É o que nos diz Lucas 19:8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A atitude de Zaqueu é a atitude de alguém que, pelo poder do Espírito Santo, foi regenerado, porque só um regenerado, um nascido de novo, alguém que nasceu de novo, que tomou agora um novo caminho, que deixou o antigo caminho, que foi convertido pelo Senhor, pode fazer tal renúncia. Somente um homem assim, que é tomado pela convicção do Espírito de Deus, pode renunciar caminhos opostos aos caminhos do Senhor. Peça ao Senhor nessa noite, meu irmão, minha irmã. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, se eu ainda não fui regenerado, regenera-me, transforma-me, e que eu possa ser nova criatura, e que eu, pela Tua graça, possa renunciar todos os caminhos na minha vida que contrariam os Teus caminhos, que vão em oposto aos Teus caminhos, Senhor. Faça essa oração nessa noite, meu irmão. Faça essa oração nessa noite, minha irmã. Tende o cuidado. Tende o cuidado, Josué disse, e o Senhor está falando também nessa noite conosco. Que ameis o Senhor vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos. E agora, em terceiro lugar, e vos achegueis a Ele. E vos achegueis a Ele. Esse deveria ser o maior desejo de todos nós. Desejo de estar mais perto do Senhor. Desejo de ter mais comunhão com o Senhor. Esse deveria ser o maior desejo de toda a cristandade, todos os cristãos. Deveria ser o maior desejo. Há um hino que nós cantamos que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Um hino maravilhoso. Nossas vidas, meus irmãos, estão cheias de atividades. Podemos dizer que é um ativismo. As preocupações dessa vida e todas as atividades que temos, que consomem o nosso tempo, acabam nos afastando muitas vezes do Senhor, de uma total devoção ao Senhor. A Bíblia conta a história de 2 mulheres, uma chamada Marta e outra Maria. As duas conheciam o Senhor, mas enquanto uma estava atenta às suas tarefas, a outra estava atenta ao Senhor.
Maria escolheu a melhor parte, escolheu estar na presença do Senhor, desfrutar da sua maravilhosa comunhão. E o Senhor então teve que repreender Marta. Lucas 10, 41 e 42, o Senhor diz: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Estar com o Senhor Jesus, meus irmãos, estar em comunhão com Ele, deve ser a nossa prioridade, a nossa prioridade. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, a palavra do Senhor para nós também é um outro cuidado que devemos ter. Vamos nos achegar mais a Deus, vamos nos achegar mais a Deus, vamos buscar mais o Senhor. Eu quero perguntar aos irmãos que estão presentes, aqueles que nos acompanham pela internet: há quanto tempo em suas orações você não é quebrantado pelo Espírito Santo? Há quanto tempo nas suas orações você não é levado pelo Espírito a se quebrantar, a se derramar em lágrimas diante do Senhor? Pense nisso. Há quanto tempo em suas orações você não é levado pelo Espírito do Senhor a um profundo arrependimento de pecados? Porque somos pecadores, irmãos. Embora não somos mais escravos do pecado, mas há muito ainda que precisa ser tirado de nossas vidas. Há quanto tempo nas orações você não é tomado por um profundo sentimento de arrependimento? Há quanto tempo você não ora no Espírito? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar em Espírito. Ou seja, há quanto tempo a oração não brota dentro de você? Porque a oração no Espírito, meus irmãos, é aquela que ocorre pela ação do próprio Espírito, que nos conduz em oração. Quando Ele mesmo coloca os motivos de oração em nossos corações, quando Ele mesmo faz brotar os motivos, as pessoas pelas quais devemos interceder. Uma coisa é termos um caderno de oração com nomes e motivos, isso é muito bom, mas outra coisa é Ele lhe conduzir em oração, é o Espírito lhe conduzir, é Ele mesmo apresentar os motivos e as pessoas a quem Ele quer que intercedamos naquele momento. Orar segundo a vontade de Deus é orar em Espírito. Orar em Espírito é orar sob a liderança dEle. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo ensina: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, o relacionamento de boa parte dos cristãos espalhado hoje nessa geração, e eu me incluo, eu não estou aqui querendo trazer uma mensagem aqui onde eu queira mostrar uma espiritualidade superior aos irmãos, de forma alguma incluo. Muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor tem sido um relacionamento superficial. É preciso que tenhamos o cuidado de nos achegar mais ao Senhor, que Ele nos ajude a isso, e que o Espírito do Senhor desperte o teu coração nessa noite a isso. Tendes o cuidado de se achegar ao Senhor. Quarto e último lugar: e sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Confissão de Fé de Westminster nos diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal, supremo
de todo cristão glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a finalidade, meus irmãos. Você existe como cristão para isso. Eu existo como cristão para isso, para glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Queridos irmãos, nós, crentes em Jesus, a Bíblia fala que nós fomos recriados em Cristo, nós nascemos de novo, porque o velho homem não pode glorificar a Deus. O velho homem caído, morto espiritualmente, não pode glorificar, mas o novo homem nascido em Cristo, ele pode. É o que a Bíblia diz. O velho homem que está na carne não pode, porque o que está na carne, disse o apóstolo Paulo à igreja de Roma, ele não pode glorificar a Deus, mas o que está no espírito, aquele que nasceu de novo, que foi regenerado, esse pode e deve glorificar a Deus. Então a finalidade principal da nossa existência, meus irmãos, é glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Você vive, hoje nós ouvimos aqui a nossa irmã Carol, em determinado momento do louvor, agradecendo a Deus, porque estamos vivos, estamos respirando. Mas você está respirando e está vivo fisicamente e espiritualmente, porque o Senhor lhe despertou, porque o Senhor lhe deu vida, e o propósito final disso é sempre glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos salvos, ou não fomos chamados pelo Senhor apenas para ser salvo do inferno. O fim principal e supremo do homem cristão não é morar no céu, mas é glorificar a Jesus Cristo, seja no céu, seja na terra ou qualquer outro lugar. Romanos 11:36, Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Tudo é dele, tudo é para ele, meus irmãos. Tudo é para ele, a glória é dele, Jesus, ele é o Rei da glória. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo também diz à igreja de Corinto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, tudo, desde o momento que você se levanta, tudo, até quando estamos descansando também, tudo, nosso relacionamento, nossa vida, nosso trabalho, o que estudamos, o que fazemos, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Nós vivemos para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Agora eu volto para o texto que lemos, mais uma vez: e sirvais de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Voltando aqui para o texto, uma das formas de glorificar a Deus é o serviço ao Senhor. O serviço que realizamos ao Senhor é uma das formas que podemos glorificar ao Senhor. E portanto, devemos destacar que esse serviço que realizamos, meus irmãos, para ser aceito por Deus, para ser recebido por Deus como algo que lhe é agradável, como um culto agradável, porque culto não é só esse momento, mas é tudo, toda a nossa vida. Para ser aceito, deve ser realizado para a exclusiva glória do Senhor Jesus Cristo. Se eu estou pregando aqui, ainda que fielmente às Escrituras Sagradas, ainda que sendo fiel ao texto bíblico, mas se faço com objetivos próprios, meus, faço para ser aplaudido, ou faço porque quero reconhecimento, ou faço por qualquer motivo que não seja glorificar ao Senhor Jesus, a minha prédica não pode de forma alguma agradar a Deus. O meu serviço não pode agradar a Deus se não for para a exclusiva glória dEle. Por isso a Bíblia diz que tudo o que fazemos deve ser para a glória dEle. Assim também o louvor. Os irmãos do louvor, uso aqui como exemplo, aqueles que tocam os instrumentos,
que receberam do Senhor dons para tocar e cantar ao Senhor, deve ser realizado para a exclusiva glória do Senhor. Esse é o cuidado que devemos ter ao servir ao Senhor. O presbiterato, os presbíteros, o exercício do presbiterato deve ser para a glória do Senhor, porque senão não vale, não serve. O diaconato, da mesma forma, para a glória do Senhor Jesus. Aquilo que fazemos para o nosso próximo, não devemos fazer para sermos vistos, para sermos aplaudidos, para sermos reconhecidos, mas devemos fazer sempre para a glória do Senhor Jesus Cristo. A glória dele, queridos irmãos. Por isso você não deve servir ao Senhor esperando o reconhecimento dos homens, porque tal procedimento indica que o nosso coração, se eu sirvo ao Senhor, ou com a aparência de que estou servindo ao Senhor, mas com a esperança e o desejo de ser reconhecido pelos homens, isso é um sinal de que o meu coração não quer glorificar ao Senhor. E nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, porque somos seres humanos e muitas vezes somos tentados a isso. Mas se alguém o reconhecer, se alguém o aplaudir, se alguém dizer você é uma bênção, dê imediatamente a glória ao Senhor Jesus, porque a glória não é sua, a glória não é minha, a glória não é nossa. A glória é dele e ele não divide a sua glória com ninguém. Esse é um cuidado que devemos ter, queridos irmãos, quando servimos ao Senhor. Eu não sou nada, e você, me perdoe a franqueza, você também não é nada. Nós não somos nada, queridos irmãos. Não somos nada, e se somos alguma coisa, se eu sou alguma coisa, se você é alguma coisa, sabe por que você é? Porque Ele habita em você. Sem Ele em mim eu não valho nada. Essa é uma grande verdade. Mas se eu sou alguma coisa é porque Ele habita em mim. Eu não sou bom, irmãos. Você também não é podemos dizer bom. É o que a Bíblia nos diz. Mas Ele é bom e Ele habita em nós e Ele gera frutos para a glória do Senhor, para a glória dEle mesmo. Glória a Deus por isso. Eu não sou misericordioso, na minha natureza terrena não sou, mas Ele é misericordioso. Eu não sou santo, ao contrário, sou um pecador, transgressor da lei, mas Ele é santo, e Ele habita em mim, habita em você. Eu não sou humilde de forma alguma, eu não sou nada disso, e nós precisamos entender isso, queridos irmãos, que tudo vem dEle para a glória dEle, tudo o que somos é por causa dEle. É Ele que opera tudo em nós, tanto querer como realizar, nos diz o apóstolo Paulo. Por isso a glória é dEle. Por isso, queridos irmãos, sirvamos. As palavras aqui de Josué ao povo naquela época, a palavra do Senhor viva, se renova nessa noite aos nossos corações. Sirvamos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, a fim de que Ele seja glorificado. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra aos irmãos, essas orientações que Josué trouxe e que agora eu repasso aos irmãos em nome de Jesus. Quero ler novamente: tende o cuidado, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e que tudo seja, mais uma vez, para a exclusiva glória dEle. Que Deus nos abençoe. Amém.